Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão, irmã, você sabe quais são os 5 alimentos que Deus ordena que tu armazenes? 5 alimentos que são suficientes para sobreviver. E tudo mais, irmão, tudo mais será inútil. Porque Deus tem um mandato de providência divina para tempos difíceis que estão vindo. E esses 5 alimentos os santos armazenaram e sobreviveram. Porque esses 5 têm durabilidade divina, nutrição completa e multiplicação sobrenatural. E hoje eu vou te ensinar os 5 alimentos, um por um, com base bíblica, como armazenar e quanto precisas. Porque, irmão, tu precisas começar a armazenar hoje, antes que seja tarde. Então fica comigo, porque tu precisas saber isso, urgente. Deixa eu te contar sobre uma família que conheci há alguns anos. Vamos chamá-la de família Oliveira. A família Oliveira escutou sobre os 5 alimentos que Deus ordena armazenar. E começaram a armazenar trigo, água, mel, legumes secos, sal. Só esses 5, nada mais. E alguns achavam que era exagero, que era medo. Mas a família Oliveira obedeceu ao mandato divino. Até que veio uma crise econômica grave. E muitas famílias passaram necessidade, não tinham o que comer. Mas a família Oliveira tinha os 5 alimentos. E sabe o que aconteceu? Os 5 alimentos duraram sobrenaturalmente. Pareciam se multiplicar, como o pão e os peixes. E duraram meses, além do que era esperado. E a família Oliveira compartilhou com vizinhos necessitados. E todos sobreviveram com os 5 alimentos. E a família me disse: Padre, todo mais foi inútil na crise, mas os 5 alimentos que Deus ordenou bastaram. E, irmão, irmã, o que aconteceu com a família Oliveira pode acontecer contigo, se tu obedece ao mandato divino e armazena os 5 alimentos hoje. Mas, primeiro, você precisa entender por que somente esses 5 alimentos. Irmão, irmã, deixa eu te explicar por que somente esses 5 alimentos. Porque, irmão, Deus escolheu esses 5 por 3 razões. Primeira razão, durabilidade divina. Esses 5 alimentos duram anos, décadas, sem estragar. Segunda razão, nutrição completa. Esses 5 juntos fornecem tudo o que o corpo precisa. Terceira razão, multiplicação sobrenatural. Deus multiplica esses alimentos quando há obediência. E a Escritura está cheia de exemplos. José, no Egito, armazenou grãos e salvou nações. Elias no deserto, Deus proveu pão e água, e ele sobreviveu 40 dias. A viúva de Sarepta
tinha só azeite e farinha, e multiplicou. Então, os 5 alimentos que Deus ordena são: 1. Trigo ou grãos. 2. Água. 3. Mel. 4. Legumes secos. 5. Sal. 5 alimentos que são suficientes para sobreviver. E eu te desafio, começa a armazenar hoje, porque tempos difíceis estão vindo. Então agora, vou te ensinar os 5 alimentos, um por um. Com base bíblica, por que é essencial, como armazenar e quanto precisas. Então vamos lá. O primeiro alimento. Trigo ou grãos. O primeiro alimento que Deus ordena armazenar é trigo ou grãos. E a base bíblica é José no Egito. Gênesis, capítulo 41. Deus revelou a José que viriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José armazenou grãos nos anos de fartura. E quando veio a fome, os grãos salvaram nações inteiras. Porque trigo é essencial. Porque trigo é o pão da vida, a base da alimentação. Jesus disse: eu sou o pão da vida. E o trigo, irmão, o trigo dura décadas, se bem armazenado. Como armazenar trigo? Em recipientes herméticos, longe da umidade e da luz. Pode ser trigo em grão, ou farinha de trigo bem vedada. Quanto armazenar? No mínimo, 20 quilos por pessoa, por ano. Isso dá 60 quilos para uma família de 3. Uma família fazia isso. Armazenava trigo em baldes herméticos e durou anos. Segundo alimento, água. O segundo alimento que Deus ordena armazenar é água. E a base bíblica é Deus provendo água no deserto. Quando o povo de Israel estava no deserto, sem água, Deus proveu água da rocha. Porque a água é essencial. Porque sem água não há vida física, nem espiritual. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. É menor que cardinalum. 5 cardinal é maior que e água. Irmão, água é o primeiro que falta em crises. Como armazenar água? Em garrafões, limpos, bem vedados e com purificação. Pode ser cloro ou filtros. Quanto armazenar? No mínimo, 100 litros por pessoa. Isso dá 300 litros para uma família de 3. Uma família fazia isso. Armazenava água em garrafões no porão. E quando faltou água na cidade, eles tinham. Terceiro alimento, mel. E o terceiro alimento, irmão, esse é o mais surpreendente. É o mel. E a base bíblica é João Batista. Mateus, capítulo 3. João Batista vivia no deserto e comia mel e gafanhotos. E sobrevivia com saúde perfeita. E sabe por quê o mel é o mais surpreendente? Porque o mel nunca estraga, nunca. Arqueólogos encontraram mel em tumbas egípcias de 3.000 anos. E ainda estava comestível. Porque Deus fez o mel
com propriedades divinas. Porque mel é essencial. Primeiro, nunca estraga, durabilidade eterna. Segundo, cura. Tem propriedades antibióticas e cicatrizantes. Terceiro, energia pura, imediata. Como armazenar mel? Em potes de vidro, escuros, bem vedados, longe da luz direta. Quanto armazenar? No mínimo, 5 quilos por pessoa. Isso dá 15 quilos para uma família de 3. E deixa eu te contar o testemunho mais impressionante sobre mel. Uma família, vamos chamá-la de família Costa, armazenou mel é menor que cardinalum. 5 cardinal é maior que 10 potes grandes de mel puro. E durante uma crise, quando não tinha comida nem remédios, o mel foi a salvação. Usaram mel para comer, dar energia. Usaram mel para curar feridas que infeccionavam. Usaram mel para fortalecer as crianças fracas. E o mel durou meses sem estragar. E a família me disse: Padre, o mel foi o alimento mais precioso, porque nunca estragou, curou e deu energia. É o alimento mais próximo da providência divina perfeita. Então esse é o terceiro alimento, o mais surpreendente. Mel, que nunca estraga, cura e dá energia. Quarto alimento, legumes secos. O quarto alimento que Deus ordena armazenar são legumes secos. E a base bíblica é Daniel, capítulo 1. Daniel e os jovens hebreus, na Babilônia, foram oferecidos comidas do rei, mas recusaram e pediram só legumes e água. E depois de 10 dias, estavam mais saudáveis que os que comiam comida do rei. Porque legumes secos são essenciais? Porque fornecem proteína vegetal, fibras, minerais. E legumes secos duram anos, se bem armazenados. Como armazenar legumes secos? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, em sacos herméticos ou recipientes vedados, longe da umidade. Quanto armazenar? No mínimo 10 quilos por pessoa por ano. Isso dá 30 quilos para uma família de 3. Uma família fazia isso, armazenava feijão e lentilha em baldes herméticos e durou anos. Quinto alimento, sal. O quinto e último alimento que Deus ordena armazenar é sal. E a base bíblica é Jesus. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Sal, irmão, não é só tempero, é vida. Por que sal é essencial? Primeiro, conservação. Sal preserva alimentos, impede decomposição. Segundo, purificação. Sal purifica água, alimentos. Terceiro, saúde. O corpo precisa de sal para funcionar. E sal, irmão,
Sal dura eternamente. Nunca estraga. Como armazenar sal? Sal grosso ou sal marinho em recipientes secos, bem vedados, longe da umidade. Quanto o armazenar? No mínimo 5 quilos por pessoa. Isso dá 15 quilos para uma família de 3. E deixa eu te contar um testemunho extenso sobre sal. Uma família, vamos chamá-la de família Silva, armazenou sal. 20 quilos de sal grosso. E, durante uma crise prolongada de 1 ano, o sal foi indispensável. Usaram sal para conservar a pouca carne que conseguiam. Usaram sal para purificar a água duvidosa. Usaram sal para manter a saúde da família. E o sal durou o ano inteiro, sem problema. E a família me disse: Padre, sem o sal, teríamos perdido muita comida, porque estragaria. Mas o sal conservou tudo e purificou a água. É o alimento mais essencial para a sobrevivência prolongada. Então, esse é o 5º alimento: sal, que conserva, purifica e dá vida. Então, esses são os 5 alimentos que Deus ordena armazenar. E agora eu vou te contar a história mais poderosa de uma família que armazenou os 5 e experimentou multiplicação sobrenatural. E antes de terminar, antes de te dar a bênção final, preciso te contar a história mais poderosa que eu conheço. De uma família que obedeceu ao mandato divino e armazenou os 5 alimentos. Vamos chamá-la de família Souza. A família Souza tinha poucos recursos, mas obedeceu. Armazenaram aos poucos 60 quilos de trigo, 300 litros de água, 15 quilos de mel, 30 quilos de legumes secos, 15 quilos de sal. Só os 5, nada mais. Até que veio uma crise econômica e natural. Durou mais de 1 ano e muitas famílias passaram fome real. Mas a família Souza tinha os 5 alimentos. E sabe o que aconteceu? Os 5 alimentos pareciam não acabar. Usavam trigo para fazer pão todo dia. E o trigo parecia se multiplicar. Usavam água para beber, para cozinhar. E a água durava mais do que deveria. Usavam mel para energia, para curar. E o mel nunca acabava. Usavam legumes para proteína. E os legumes pareciam se multiplicar. Usavam sal para conservar, para purificar. E o sal estava sempre suficiente. E a família Souza fez algo lindo. Compartilharam com vizinhos necessitados. Davam pão feito com o trigo. Davam água purificada com sal. Davam mel para os doentes. E sabe o que aconteceu?
Os 5 alimentos duraram o ano inteiro e ainda sobraram. No final da crise, multiplicação sobrenatural, como o pão e os peixes. E o pai da família me disse chorando: Padre, nós obedecemos ao mandato divino, armazenamos os 5 e Deus multiplicou sobrenaturalmente. Todo o mais foi inútil na crise, mas os 5 alimentos que Deus ordenou bastaram e ainda sobrou para compartilhar. E irmão, irmã, o que aconteceu com a família Souza pode acontecer contigo. Se tu obedece ao mandato divino e armazena os 5 alimentos, hoje, trigo, água, mel, legumes secos, sal, 5 alimentos que Deus multiplica quando há obediência. Então examina hoje e começa a armazenar aos poucos, porque tempos difíceis estão vindo. Mas se tu obedece, Deus provê. Então agora, vamos fazer isso juntos. Vamos pedir a Deus a providência divina para armazenar os 5 alimentos. Irmão e irmã, agora você sabe, os 5 alimentos que Deus ordena armazenar para sobreviver, e todo o mais será inútil. Os 5 alimentos: 1. Trigo ou grãos, 60 quilos para a família de 3. 2. Água, 300 litros para a família de 3. 3. Mel, 15 quilos para a família de 3. 4. Legumes secos, 30 quilos para a família de 3. 5. Sal, 5. 15 quilos para a família de 3. 5 alimentos com durabilidade divina, nutrição completa e multiplicação sobrenatural. E eu te desafio, começa a armazenar hoje, agora, aos poucos, conforme podes. Mas começa, não espera, porque tempos difíceis estão vindo. E quando vierem, tu vais ter os 5 alimentos e Deus vai multiplicar, se tu obedece. E agora, vamos rezar juntos uma oração pela providência divina, para armazenar os 5 alimentos com sabedoria. Ora comigo. Senhor Jesus, ensina-me a obedecer ao teu mandato de armazenar os 5 alimentos: trigo, água, mel, legumes secos, sal. Que eu comece hoje a armazenar com sabedoria e que tu multipliques esses alimentos sobrenaturalmente quando vier o tempo difícil. Que eu tenha provisão e possa compartilhar com os necessitados. Amém. Que o Senhor te dê sabedoria para armazenar os 5 alimentos, que tu comeces hoje, aos poucos, e que, quando vier o tempo difícil, tu tenhas provisão divina
e experimentes a multiplicação sobrenatural de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te vejo no próximo vídeo, irmão. E lembra, 5 alimentos que Deus ordena: trigo, água, mel, legumes secos, sal. Começa a armazenar hoje, porque todo o mais será inútil. Mas os 5 bastam. Deus te abençoe. Até a próxima. E armazena os 5